Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agro Mais Rico. E essa semana eu vou responder alguns questionamentos que eu recebi na semana passada na live que eu fiz com o núcleo jovem de Hereford e Braford do Alegrete. E inclusive eu deixo aberto para vocês que quiserem, que acompanhem o canal e que quiserem fazer uma conversa, um bate-papo sobre organização financeira e familiar, coloca o comentário aqui embaixo ou manda uma mensagem que a gente marca esse nosso encontro. Vamos pro vídeo? Bom, cenário novo, as coisas mudando, de mudança aqui. Próxima semana estaremos de cenário um pouco diferente, mas não poderia deixar de trazer alguns pontos e principalmente duas perguntas que me fizeram pensar muito nos últimos dias. A primeira foi: como conciliar os hábitos tradicionais com o novo? E a segunda foi: como conciliar de forma harmônica os pensamentos e hábitos tradicionais, como uma herança aprendida em vida, com a tecnologia e novos conceitos da ciência, de modo a convencer a adesão de novas ideias? As duas perguntas são linkadas diretamente ao assunto de sucessão e continuidade no agro. E um dos grandes desafios dentro desse processo que vai acontecer naturalmente em todos os negócios é justamente conciliar o tradicional, o que nós já estamos acostumados a fazer, com o novo. O que eu costumo dizer para a juventude? Que não adianta querer impor as suas ideias, trazer e impor as tecnologias. É preciso construir um caminho e demonstrar que essa tecnologia, que essa nova maneira de fazer gestão, nova maneira de fazer alguns tratos produtivos, ou seja qual for a inovação que esteja se trazendo para dentro do negócio, ela precisa ser construída. E aqui, quando a gente fala em construção, a gente tem que pensar em duas coisas. A primeira é a questão de custo. Por exemplo, vou implantar um novo sistema de gestão dentro da fazenda. Qual o custo disso? Como é que o negócio está preparado financeiramente para fazer esse investimento? E outra, quem serão os responsáveis por manter esse investimento atualizado? Quem é que vai lançar as notas? Como é que vai ser feito esse acompanhamento, esse controle? Trazer inovação por inovação não agrega nada. Pelo contrário, pode trazer muito mais ruídos e brigas do que soluções. Então não adianta a gente querer impor as nossas ideias, a gente precisa construir elas. Uma coisa que eu falo também bastante, eu falei com eles na semana passada, é a seguinte: Marcelo, eu não vejo uma entrada, um caminho para entrar no negócio. Eu trago ideias, eu converso com meu pai, converso com meu avô, mas eles preferem seguir trabalhando como sempre trabalharam. O que eu digo? Pega um assunto que está hoje em segundo plano dentro do negócio. Normalmente é a parte organização financeira. Por isso, é um bom caminho começar a traduzir a informação. No início, vocês não vão ter toda a base de dados. Olhem o negócio no médio e longo prazo, 6, 12, 18 meses. Nesse sentido, aos poucos, vocês vão conversando com os atuais gestores, vão construindo as ideias, vão fazendo perguntas, muito mais perguntas do que afirmações, e com o passar do tempo, vocês terão dados suficientes para demonstrar um bom fluxo de caixa e aí trazer ideias. Dizer o seguinte: olha, talvez aquele pagamento que nós tenhamos para fazer lá daqui a 6, 7 meses, a gente consegue antecipar e ganhar um desconto. Ou, sabe o pagamento que a gente tem lá na frente? Talvez a gente não tenha caixa. Talvez a gente precise achar outro recurso. E aí, com o tempo, as pessoas envolvidas na gestão começam a entender a importância desse papel dentro do negócio. Conquistado esse espaço, tendo na mão a parte de gestão, abrem-se outras ideias, abrem-se outros caminhos para que a inovação possa entrar dentro do negócio. Não adianta a gente querer aplicar uma tecnologia, por exemplo, inteligência artificial e acompanhamento de drone das lavouras, enquanto a gente ainda está olhando o nosso negócio de forma muito superficial, sem saber quais são os reais números do negócio. Essa transição do tradicional para o novo, ela não pode ser imposta, ela tem que ser construída.
E eu vejo um grande caminho para os jovens através da gestão, através da análise dos números do acompanhamento. E, ao passar do tempo, vocês vão implementando outros processos, como a própria organização. Uma coisa que ajuda muito é definir o papel de cada um dentro do negócio. Por exemplo, quem é o responsável pela parte agrícola? É o fulano. Quem é o responsável pela parte pecuária? É o Beltrano. Quem é o responsável pela parte financeira? É o Ciclano. E aí vai dividindo, abrindo e desenhando esse organograma, as coisas começam a funcionar. E ter a rotina de se reunir e conversar sobre o negócio. No mínimo, uma vez a cada 2 meses, para alinhar expectativas e pensar o negócio em médio e longo prazo. A resposta que eu deixo para as duas perguntas que vão diretamente ligadas ao tradicional versus o novo é um caminho longo, ele precisa ser construído tijolo a tijolo e ele precisa ser muito bem pavimentado, ele não pode ser imposto. Pessoal, fico à disposição, semana que vem eu trago outras perguntas e a gente segue conversando sobre organização financeira e familiar. Não esqueçam de entrar no site www.agromaisrico.com.br e olhem o material do curso, olhem a estruturação toda que a gente fez para melhor atender todas as famílias do agro brasileiro. Muito obrigado e até a semana que vem.